você precisa olhar o celular do seu namorado. Vamos lá. O assunto de hoje é o paradoxo do controle. Existe uma grande diferença entre você ser o local seguro de uma pessoa e o motivo pelo qual ela se sente presa. Quanto mais você ama uma pessoa, mais natural é que você sinta medo de perdê-la. Natural no sentido de que, é uma relação significativa e que se você puder escolher, ela nunca vai acabar. O problema é o quanto esse medo de perder está presente na sua vida e o quanto ele te controla. Ou seja, como você lida com ele. Muitas pessoas apresentam esse medo de perder o outro para alguma situação ou alguém com muita intensidade. Então, o que essas pessoas querem? Elas querem garantir de alguma forma que o namorado ou namorada, cônjuge, parceiro, enfim, se mantenha ali, entende? A função é mantê-lo por perto. E é aí que a tentativa de controle acaba entrando em muitos relacionamentos. O que seria esse controle? Seriam várias ações que podem ser diferentes, mas que têm a mesma função. Garantir que eu vou manter meu parceiro perto, fiel, e de que eu não vou perdê-lo. E aí, para ser mais didática, eu vou dar exemplos de como que ele pode se manifestar. Esse controle, ele se manifesta quando, por exemplo, você exige que seu namorado, sua namorada, te conte todos os mínimos detalhes do dia dele ou dela. Não de uma forma, eu tô interessado em saber, mas de uma forma, deixa eu garantir que tá tudo bem, que não aconteceu nada que eu possa desconfiar. Ou quando você impede que ele e ela saia com um grupo de amigos, sei lá, da faculdade, porque uma pessoa específica vai estar lá. Uma pessoa que nunca teve nada, mas, sei lá, você de alguma forma não gosta que aquela pessoa esteja lá. Quando você insiste em checar todas as conversas privadas daquela pessoa. Quando você insinua que ela tá escondendo alguma coisa de você. Nas situações, assim, mais corriqueiras do dia a dia. Quando você invade a privacidade do outro sem que ele saiba. E por aí vai. E eu vou explicar exatamente o que você sente e o que você faz logo em seguida. Já já eu entro mais a fundo nas razões pelas quais possivelmente você sinta essa necessidade de controle. Então, aguarda aí. A gente vai chegar nisso. Mas por enquanto, imagina comigo que alguma coisa no contexto, numa situação, sinaliza ameaça pra você. Em outras palavras, alguma coisa acontece ali pra que comece a vir um monte de pensamentos e emoções difíceis relacionadas ao medo de perder, ao medo de ser traída, enfim. Essas emoções vão crescendo, certo? Aí você vai ficando ansiosa ou ansioso e de repente aquilo toma conta da tua cabeça de uma forma que você já começa a enxergar a situação como se sim estivesse acontecendo algo de errado. E alguns vão chamar isso de intuição. E aí o que você faz? Tenta controlar. Deixa eu ver teu celular. Aí você vai lá, pega o celular da pessoa, olha todas as mensagens, vê e não acha nada. E aí você sente o quê? Alívio. Se isso desencadear uma briga, então, aí que você fica mais aliviado, porque vocês têm a briga e depois de todas aquelas emoções intensas, vocês se perdoam e voltam a se amar de novo, você não viu nada, então tá aliviada e pode seguir a vida em paz. Só que isso é uma armadilha, porque controlar vicia, no sentido de que se torna uma necessidade, porque a ansiedade volta, ela vai voltar em algum momento. E como é que você aprendeu a eliminar essa ansiedade? Controlando o outro. Então, acaba sendo um ciclo infinito. É quase como se o seu corpo passasse a precisar daquilo pra se acalmar. Só que, minha galera, esse controle, ele resulta em um paradoxo. Porque quanto mais você tenta aproximar o outro de você e garantir que ele esteja ali, mais você o afasta. Então, quanto mais controle você tenta ter, menos você tem. E sabe o que isso gera no outro quando você faz isso? Ansiedade. Medo, sensação de alerta o tempo todo. E muitas vezes, as necessidades de mentir ou de omitir. E aí vira uma bola de neve. Porque pensa aqui comigo, e vamos partir do pressuposto de que ele realmente não esteja escondendo nada. Aí um dia, ele precisa ir pra um almoço de trabalho com várias pessoas e uma fulana vai estar lá. Aí você pergunta pra ele, quem é que tava no almoço? Nesse momento, a vida dele vai passar diante dos olhos dele. Porque ele vai pensar, cara, a fulana não significa nada pra mim. Mas eu sei que a minha namorada, por exemplo, é encucada com ela por algum motivo. E a gente só disse oi, tchau, enfim. Se eu conto que ela tava lá, isso vai gerar uma discussão tão grande que vai durar horas e vai ser tão desgastante pra gente que eu não sei se eu tô disposto. E isso partindo da ideia que vocês estão tendo muitas discussões em torno desse assunto. Não necessariamente sobre a fulana, mas em torno desse assunto de desconfiança. Então ele pensa, é melhor eu omitir. Aí começa. Tudo é motivo de briga. Ele começa a omitir e mais uma vez, um ciclo. Mas mentiras e omissões também têm perna curta. Então, no dia que você descobrir que ele tá te omitindo as coisas, a sua confiança vai pro lixo de vez. E toda a necessidade de controle piora. Vixe, Maria, tá ficando escuro, né? Peraí. Melhor? Toda a necessidade de controle piora e, consequentemente, o relacionamento de vocês. Até aqui vocês entenderam como é que funciona esse processo, né? Agora, lembra que eu disse que eu ia falar o que motiva esse controle, essas tentativas de controle? Então vamos lá, porque até agora é possível que tenha
alguém aí pensando, mas teve uma vez que eu senti, teve uma vez que eu desconfiei da fulana, ou que eu fui ver uma conversa e realmente tinha coisa lá. Então a minha intuição não erra. E eu sei, gente, é difícil mesmo. Então vamos entrar logo nessa parte. Esse desejo de controlar, ele pode partir de vários motivos diferentes. E por isso é muito importante você avaliar de onde que ele vem, certo? Porque ele pode vir de inseguranças que o seu parceiro te passa. Isso é muito comum. Se você se relaciona com uma pessoa, por exemplo, que já é conhecida por mentir em algumas situações, ou que oscila emocionalmente com você, que faz você se sentir inferior a ela e a outras pessoas, faz piadinhas debochadas, não leva em consideração seus sentimentos, faz gaslighting. Enfim, em resumo, se é alguém que faz você se sentir insegura, é natural que você tenha um medo constante de perder essa pessoa. Não é que você tá louca, é que tem sinais ali, realmente. Sinais claríssimos na sua frente. Essa necessidade também pode vir de algo pontual, que te deixou ali encucada e no lugar de tentar resolver de uma forma saudável, você foi deixando criar raízes, foi ruminando, até se desenvolver esse ciclo de controle. Pode vir também do comentário de outras pessoas. E, gente, é incrível como detalhes são capazes, às vezes, de implantar coisas na nossa cabeça. Eu não tenho vontade de ficar vendo o celular do meu noivo. Nada, eu sou bem de boa. Hoje em dia... Com ele foi desde sempre, mas enfim, hoje em dia. Mais uma vez eu passei uns 2 dias insegura porque eu tava no TikTok e apareceu um vídeo pra mim de uma menina que ela começava o vídeo falando assim: você precisa olhar o celular do seu namorado. Não importa se você acha que ele é a pessoa mais confiável do mundo, você precisa olhar o celular do seu namorado. E não era bait, entendeu? Não era só pra chamar atenção, era real. Ela tava ali desenvolvendo toda uma ideia, eu vi o vídeo todo e ela tava desenvolvendo toda uma ideia em cima disso, de que não importa quem você é, a sua situação de relacionamento, todas as mulheres têm que olhar o celular dos respectivos homens. Enfim, que era fundamental em qualquer situação. Aquilo entrou na minha cabeça de um jeito que eu passei... É porque ela falava assim com tanta certeza, sabe? Que eu passei uns 2 dias ruminando, pensando assim, cara, será que eu tô maluca por não olhar? E aí eu não entrei em discussão com ele, nem nada, só que eu fiquei martelando aquilo na minha cabeça, né? De vez em quando vinha, eu ficava pensando, poxa, será que é um sinal? Aquelas coisas, né? Até que eu entendi que aquela fala vinha de uma pessoa traumatizada, porque o ex dela era um babaca. Então eu entendo demais essa moça, de verdade. Inclusive sinto muito por ela, por ter namorado um cara assim. Só que eu vi que eu precisava tomar cuidado na hora de me comparar com uma pessoa de história completamente diferente. E aí, por último, essa insegurança pode vir da sua história passada. Puxando o que eu falei agora, essa menina, por exemplo. Dificilmente ela vai voltar a confiar em outra pessoa, ou conseguir confiar em outra pessoa com facilidade. E com toda razão, sério. Tadinha. Mas vocês conseguem entender por que replicar isso em outros relacionamentos diminui a probabilidade desses outros relacionamentos darem certo? É muito difícil ganhar confiança, gente. E é muito difícil um relacionamento se manter sem confiança. Então é importante você tentar entender de onde vem isso, para que você não fique só se perdendo nas narrativas que a sua cabeça criou. Será que o problema tá mesmo dentro da sua relação? Ou tá na ideia de que se você não monitorar o suficiente, vai acontecer alguma coisa, algo vai estar de errado? É um fato ou é uma interpretação? Diante de tudo isso, você me pergunta, tá, e aí? O que eu faço? Porque eu tenho medo de relaxar e perder alguma coisa. E aí eu vou pra parte mais difícil desse vídeo, porque foi algo que eu mesma demorei a assimilar totalmente ao longo da minha vida. Sabe aquela história de que pra morrer basta estar vivo? É a mesma coisa com relacionamento. Pra ser traído, basta estar em um relacionamento. Você quer ter certeza e garantia de que você nunca vai ser traída? Nunca se relacione. Essa é a solução. Porque quando você decide se relacionar, você entende que pode passar por isso ou não. Tem gente que nunca vai passar por isso. E tem pessoas que sim. Não tem como ter 100% de garantia. A única diferença disso para aquela frase sobre a morte, né? É que a morte é uma garantia para todo mundo. A traição não é. Mas eu posso te garantir que você nunca vai ser traído por um namorado se você nunca namorar. Então converse com qualquer outro psicólogo que trabalha com essa pauta. Ele não vai conseguir te garantir. Ninguém vai. E sabe o que também não garante fidelidade? O controle sobre o outro. Então, não é sobre controlar o outro a ponto de privá-lo da própria liberdade. É sobre exercitar confiança. Algumas pessoas dizem que confiança é um ato de fé, mas eu não concordo totalmente com isso, porque confiança é adquirida e construída, e é também um padrão de comportamento. Ela se manifesta nas atitudes que te fazem dar a devida liberdade ao seu parceiro a partir do que vocês construíram juntos. Então, gente, ela anda lado a lado com o desenvolvimento de um relacionamento saudável. Quanto mais vocês cuidam da relação, compartilham sentimentos, escutam, validam o outro, demonstram admiração, carinho, parceria, entram em acordos, debatem diferenças com assertividade, mais vocês abrem espaço para um ambiente de confiança mútua. E quanto mais vocês negligenciam a relação, mais espaço para insegurança e para contexto de controle. Então, a vontade de controlar pode até vir, mas se ambos estão cuidando da relação com carinho, respeito, abertura e reciprocidade, tente não sabotá-la, fazendo com que o outro esteja constantemente pisando em ovos. Para encerrar, eu queria dar pra vocês uma analogia. Eu acho triste demais ver
passarinho em gaiola. Sério, me quebra, assim. É extremamente egoísta. Ele claramente não tá ali porque ele quer, ele tá ali porque alguém pegou, prendeu ele dentro naquele espaço minúsculo e disse assim, olha, agora você vai morar aqui. Aí corta as asinhas e agora tudo que resta é pular de um cantinho pro outro. E só. Gente, é muito triste. Não tenham passarinhos em gaiola. E esses dias, eu vi um vídeo de um cara com um papagaio que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha visto isso. Ele chega com um papagaio na praia, que tá cheio de gente, e solta. E deixa o bichinho voar. E ele vai pra onde ele quiser. O papagaio voa, e depois volta pro braço dele. Então, ele não tava ali por estar preso. Ele tava ali porque, de alguma forma, ele se sentia seguro com aquele dono. Devia receber amor, carinho, alimentação, enfim. Então, ele se sentia seguro pra voltar pra aquele ambiente. Eu não sei exatamente qual é o contexto desse vídeo, mas, assim, visto de fora, ele serve muito pra essa analogia. Então, cuide do seu relacionamento pra deixar que seu parceiro escolha estar com você porque ele quer e não porque ele está acorrentado a você. Combinado? Gente, é isso. Eu peço desculpa pela iluminação desse vídeo. Enfim. Mas eu espero que não tenha atrapalhado muito. E eu vou sempre tentando melhorar, né? O sol já tá... Nesse horário, normalmente, o sol tá fazendo uma luz bonita. Só que hoje tá nublado. Aí eu queria mostrar até pra vocês, ó. Olha isso, gente. Então, nem pôr do sol tem hoje, como eu mostrei pra vocês no último vídeo. É isso, gente. Um beijo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.